Estimados vizinhos, como estão vocês? Sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso Papo com os Dubladores. Hoje recebendo a voz do Mitsuki de Boruto, ele Lucas Gama, que tem aí entre muitos outros personagens em animes, doramas. Ele também dublou os 13 Porquês, então a gente vai poder conversar bastante aí sobre os trabalhos dele, sobre o trabalho dele como dublador, tá? Então sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso papo com os dubladores. Vocês estão bem? Como que vocês estão? Deixem aí de qual cidade, estado você está assistindo a mais um episódio. E claro, deixem aí a sua pergunta ao Lucas Gama, que vai estar conosco na nossa live de hoje. Só um segundinho. Deixa eu ver se o Lucas já está entre nós. Em mais um do nosso episódio, né, do Papo com os Dubladores. Então deixem aí a sua dúvida, sugestão. Deixem também qual cidade, estado você está nos assistindo. E se você estiver nos assistindo, né, em nosso canal do YouTube, onde os episódios também estão disponíveis, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal do YouTube, porque é super importante, né, para que a gente saiba se o projeto está legal, se o projeto não está legal, se a gente continua. Então, faça desse apoio, né? Tem gente aí do Rio de Janeiro conosco. Deixa eu ver se o Lucas já chegou. E os personagens que ele tem. Sejam todos bem-vindos em mais um papo com os dubladores. Olá, Lucas. Boa Olá, noite. tudo bem? Tudo certo? Como é que tá por aí? Tudo bem, maninho? Tudo bom, Gabriel? Tudo certinho por aqui. Seja Que bem-vindo. Muito bom. obrigado, viu? Não foi nada, o prazer é todo meu. Eu amo Chaves, cara. Para começar, eu amo Chaves de todo o meu coração. Eu acho que um dos grandes motivos de me tornar dublador também, Chaves tem um pouquinho de culpa. O Chaves tem isso, né? Acho que Cavaleiros dos Zodíacos e Chaves, acho que foi um dos primeiros que foi despertando, né, um pouco desse carinho, do interesse, né, das pessoas, né, pela dublagem. Cara, foi muito engraçado que, assim, quando eu era pequeno, eu sempre achei que Chaves fosse Brasil, fosse brasileiro, assim. Eu acho que eu tive Uhum. um grande choque de realidade quando eu descobri que Chaves era dublado. Eu falei, como assim, cara? Eles não são brasileiros. Eu me senti tão traído. Eu falei, meu Deus, mas é tão maravilhoso. Foi daí que eu descobri o que era uma dublagem. Uhum. É sério, foi a primeira vez que eu descobri que era dublagem. E eu acho a dublagem de Chaves tão foda, mas tão incrível, que até hoje, pra mim, eu acho que é um tesouro nacional, assim, da Não, dublagem sem brasileira dúvida. de Chaves. É muito clássico, né? Tá muito ligado à nossa memória afetiva, né? E como que você, depois que descobriu o que era uma dublagem, como que veio para você ser o seu dublador? Cara, eu acho que assim, desde pequeno, né? Eu sempre quis ser ator, desde quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. E eu sempre falei pra minha mãe, quero ser ator, eu quero ser ator. E a minha mãe falava, não, vai ser outra coisa, vai ser outra coisa. Eu falava, mas eu quero ser ator, eu quero trabalhar na televisão. Só que depois disso, eu deixei esse sonho pra lá. E aí, com 13 anos, eu comecei a fazer teatro. E aí, Uhum. eu fiquei dos 13 anos até os meus 19 fazendo teatro. E a dublagem, eu me apaixonei com 16 anos, assim. Acho que foi nessa época, mais ou menos. Quando eu tinha uns 15, 14 anos que eu descobri que Chaves não era dublado. E aí eu descobri, comecei a tentar entender mais do universo, comecei a frequentar fóruns de dublagem, o Dublanet, que até hoje tem uma grande referência pra gente. E eu conheci muita gente lá. E nisso eu conheci algumas pessoas, alguns técnicos de dublagem, que falaram assim, Lucas, eu trabalho em estúdio, se você quiser conhecer, ver como é que é e tal, você super será bem-vindo. Eu converso com os donos e tal, eles me deixaram entrar, que era Luminos na época. E aí nisso eu fui lá, conheci tudo mais, e eu lembro que até hoje que o Chiquinho, né, que é um dos donos na época, falou assim, quando você tirar seu DRT de ator, para ser dublador tem que ter o DRT de ator. Você vem aqui que a gente vai te dar uma oportunidade. E nisso eu
com a cara e com a coragem. Eu peguei minhas horas de teatro desde os meus 13 anos até os meus 19 e consegui comprovar com horas trabalhadas Aham. a minha função de ator. Daí eu consegui e tal, daí eu ter com 19 anos, foi quando eu comecei a dublar. Tô até hoje nessa loucura aí. E hoje eu trabalho com toda essa galera maravilhosa. Eu direto trabalho com o Nelson Machado, tenho dublagem com Sandra Mara essa semana. Olha que E é isso, cara. incrível. É isso. Nossa, é incrível, né, poder encontrar pessoas assim, trombar com pessoas assim, né? E no começo, você lembra do primeiro personagem seu que teve mais destaque, ou teve mais fala? Cara, foi um desenho chamado, meu Deus do céu, Gormite. Passava na Rede TV. Eu fiz o Lucas, olha só. Era um personagem chamado Lucas. E foi muito legal, foi um grande desafio, porque eu era cru de tudo, gente. Mas assim, eu entregava a interpretação, eu entregava a vontade, verdade. E acho que foi Gormit, cara, meu primeiro personagem com grande destaque, assim. Isso, sei lá, já tava um ano dublando, mais ou menos. Uhum. E você fez o Mitsuki em Boruto também, você teve um grande destaque, né? Que é um spin-off de Naruto. Como que chegou esse personagem pra você? Foi teste? Você Foi lembra como que foi? teste. Cara, é... Boruto tá sendo gravado, foi gravado na Maximum, que hoje é Key Roads. Uhum. Eu fiz teste, o Felipe Zilson me colocou para fazer teste. Eu não sei quem foram as pessoas que competiram comigo, porque eu não costumo perguntar. Aham. Mas eu lembro que na época, quando eu passei no teste, o cliente mandou elogios pro Zilson falando que a minha voz parecia muito com a do Mitsuki, do inglês, né? Não a da versão japonesa, a versão americana, que é a que a gente Aham. grava. Falou que minha voz estava muito próxima e que era para continuar assim, que foi um dos testes que ele mais gostou, assim. Eu falei, nossa, gente, eu me senti, esse dia eu me senti, viu? Falei, gente, olha só. Não é todo dia que a gente recebe elogio do cliente. E esse personagem, ele é um pouco mais sereno, mais calmo, assim, né? Como que Sim. vocês recebem essa... Como que é o personagem? Antes, o diretor te dá uma instrução? Ou deu tempo para você estudar? Ou você já conhecia alguma coisa? Nada, eu não conhecia nada. Geralmente a gente chega no estúdio na cara e na coragem, Lucas, Gabriel, você vai fazer esse personagem aqui, que é assim, assim, assado. É na cara e na coragem. Você chega lá, a gente mata um leão por dia, porque a gente nunca sabe o que vai esperar. Então, foi exatamente assim com o Mitsuki. Na época, o Felipe Zilsi já tinha em mente o que ele queria passar com o personagem. Então, acho que Uhum. isso foi um grande avanço, assim. Ele falou, quero assim. Quando eu mudava a intenção, ele falava, não, refaz, eu quero que você faça desse jeito. Até entendo, porque como o Mitsuki não tem sentimentos, ele é um ser sintético logo no começo do anime, ele vai aprendendo com o passar dos tempos a ser mais humano, tendo convívio com o Mitsuki. Oi, Nina! Tendo convívio com a Sarada e com o Boruto. Então, eu fui tornando o Mitsuki mais humano conforme foram passando os episódios. Acho que isso foi mais legal. Hoje em dia, o Mitsuki é mais sereno, mais tranquilo, fala baixinho ainda, mas eu consigo dar mais interpretação para ele, porque no começo era sofrido, porque eu não podia dar nuance, cara. Era terrível. Eu queria morrer. Eu não podia brincar, eu não podia fazer assim com a voz. Era uma coisa bem séria, bem certeira, tudo muito duro, engessado, mas era proposta. Eu falei, não, vou comprar a proposta, o diretor que manda é isso aí. E um totalmente contrário dele é o Bryce dos 13 Porquês. Que série tensa, né? Que é muito pesado, né? Eu fui assistir, tava todo mundo falando sobre, falei, vou dar uma olhada. E nossa, e o seu personagem, ele assim, ele é tenso. Eu acho que é a única coisa que eu posso resumir. Como que chega um Rapaz, personagem com essa carga para você dublar? É fácil, é tranquilo, você consegue compreender como que funciona? eu acho que a gente, quando a gente recebe o produto, a Nina tá aqui, ela sabe muito bem, a Nina também é dubladora. Quando a gente recebe o produto, a gente nunca sabe, né, o que exatamente vai acontecer. Por isso, graças a Deus, temos os diretores para colocar a gente se situar na série. Mas o complicado do Bryce foi o seguinte: eu gravei o primeiro episódio, ele era um babaca, ele era um escroto. Só que ele foi piorando, e foi piorando, e foi se tornando, cara, o vilão do negócio todo. E eu lembro que, como veio alguns episódios fora da ordem, eu ficava um pouco perdido nessa coisa de localização de tempo. Então, sei lá, eu gravei
o abuso da Hannah depois. E depois que eu gravei abusando da Hannah, então eu ficava, caraca, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. E por aí vai. Foi um grande desafio. Eu acho que o Bryce foi meu primeiro grande vilão, por assim dizer. Depois do Bryce, cara, foi ladeira abaixo também. Depois só comecei a fazer vilão, gente viciada. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas foi por aí. O Bryce, para mim, foi um divisor de águas também, porque eu era uma pegada completamente diferente de tudo que eu fazia, né? Eu sempre Sim. fazia os príncipezinhos, os galanzinhos, os meninos bonzinhos, e daí do nada eu comecei a fazer, tipo, o vilão da série, o que todo É. mundo odiava. Lembro que uma vez eu fui pro estúdio, e aí a moça que passava escala, que agora eu não vou lembrar o nome dela, faz um tempo isso, acho que Tamires, a Tamires, na Centauro, falou: eu não quero falar com você. Não fala comigo. Não quero escutar sua voz, Lucas. Falei: o que eu fiz, Tami? Você abusou da Hannah. Eu falei: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ela não interessa, não consigo ouvir sua voz. Não fala comigo. E foi embora. Putaça comigo. Falei assim, gente, eu falei, se você ficou nervosa, é porque fiz meu trabalho direito, então tá tudo bem. Sim, sim. E você falou isso de príncipe, galanzinho. Quando você começou na dublagem, você também fez papel de príncipe em festa? Como que foi isso? Fazia. Cara, é que aquela coisa, né? A gente, quando começa a dublar, a gente tem que pagar as contas, porque nem só de dublagem vive um homem no começo da dublagem. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Você quer dublar? Quer muito fazer isso? Então tem que se dedicar pra caramba. Eu comecei a dublar, eu trabalhava em farmácia ainda. Então, meio período, o tempo que sobrava, Aham, meu tempo sobrava, eu ia fazer visita em estúdio, eu ia fazer estágio, eu ia tentar conseguir uma escala ou outra. Eu trabalhava de madrugada, então eu saía da farmácia e ia direto para os estúdios. Então você imagina que eu aham. não descansava. Eu aguentava ficar nos estúdios por volta até meio-dia, porque senão eu não aguentava. Nossa. E era muito complicado. E eu fazia festas, eu fazia eventos no final de semana para ajudar a Aham. pagar as conduções para ir para os estúdios. Foi quando eu comecei, quando eu larguei a farmácia, eu falei, não, vou me dedicar só à dublagem. E eu continuei fazendo evento até conseguir me manter só com a dublagem. Quando eu me mantive só com a dublagem, eu falei para minha amiga Silvana, eu falei, amiga, tá bom já, eu quero ter um final de semana, eu preciso descansar. Chega! Amo, mas chega! E sobre personagens mais fofos, a Nina tá lembrando aí, ó, de Helena Diávolo. Você fez o Mateu, né? Eu fiz uma vez, eu dirigi a Nina numa produção, aí a Nina, eu cresci com você. Daí eu, como assim você cresceu comigo, Nina? Eu cresci com você assistindo o Mateu. Eu falei, meu Deus do céu, gente. E aí que me dei conta que eu comecei a dublar o Mateu em 2016, cara. 2016, 2017, mais ou menos. E o Mateu, para mim, foi um presente, porque eu sempre quis fazer qualquer coisa vinculado com princesas da Disney e saber, sabe, que eu ia fazer parte de um núcleo como uma princesa latina foi melhor ainda. E o legal de tudo, não Verdade. fui o príncipe, não fui o príncipe, mas eu fui o melhor amigo dela, que valeu por tudo, porque eu fiquei até o final. Meu marido fez o príncipe na Helena de Avalor, e eu fiz o melhor amigo até o final. Eu falei, olha só, Deus abençoe. Porque, olha, pagou muito boleto, viu, Helena? Helena pagou muito boleto. E lá em Elite, como que foi a dublagem também? Cara, Você fez o Guzmán. Elite, eu fiz o Guzmán. Isso que eu te falei, eu saí logo do Bryce e já caí no Elite, basicamente. E eu falei, gente, será que tá acontecendo? Cara, Elite eu fiz teste, teve uma bateria de testes aqui em São Paulo na época, tinha muita gente. Eu acho que, sei lá, pro meu personagem, acho que foi umas 5, 6 pessoas que fizeram teste. Eu fiz 2 Aham. baterias de teste. Eu fiz teste pro Ander, pro Omar, ai meu Deus do céu, pro Polo, sei lá. Eu fiz teste para um monte de gente além do Guzmán. Nisso que eu não passei na primeira bateria de testes, me colocaram de novo. E aí me colocaram para fazer o Guzmán e de novo mais um ou dois, eu não lembro agora quem que era. Ficou meio que assim, eu fiz 3 testes, depois eu fiz mais 3 testes. Acho que como eu tinha muito moleque, eu acabei fazendo para todos no final das contas. E eu acabei pegando o Guzmán, que para mim foi um grande aprendizado, porque eu acho que tem o Lucas antes do Guzmán e o Lucas depois. Porque Aham. eu aprendi a colocar minha voz um pouco mais para baixo, consegui gravar com um registro mais grave.
que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E o Guzmán foi um intensivão, cara, porque o bichinho falava rápido. E o mais legal é que depois eu voltei a fazer ele numa série chamada 1889, na própria Netflix, o Miguel Bernardo, e cheguei a fazer ele em um longa, que chamava Onda de Crimes. Eu adoro quando eu sou mantido, gente, não vou mentir. E há quanto tempo você já dubla, Lucas? Há quantos anos? Nossa, desde os 19. Eu tô com 31, 32 esse ano. Acho que já faz uns 13 anos, mais ou menos. Tô péssimo 13, de conta também. 13, 14 anos, se eu não me engano. 13, 14 anos. Por aí. Acho que dá pra fazer parte da infância de algumas pessoas. Da Nina eu fiz. Eu sei que com ela eu fiz parte da infância dela. E qual trabalho que você mais gostou assim, de ter feito? Pelo resultado? Cara, olha, é muito difícil pedir para escolher um só, né? Porque cada trabalho que a gente faz é um filho e quando lança é amor, assim. Eu acho que, para mim, assim, eu acho que o Guzmán fez muito parte, Mateu. O que eu gostei também de fazer agora, recentemente, foi o Given, que era um anime que eu amava, que eu amei. Eu amei assistir e amei ler o mangá. E eu falava assim, meu Deus, eu espero que se um dia vir para São Paulo, eu possa fazer o teste desse anime. E aí acabou rolando os testes, me convidaram, porque eu conheci o diretor, eu falei assim, olha, eu não sabia de nada, tá? Quero deixar isso bem claro. Porque eu cheguei nos meus amigos diretores e falei, olha, tô sabendo que a Loading vai mandar dublar. Se chegar por acaso no estúdio, me bota para teste. Pode ser teste para qualquer coisa. Posso fazer a voz 1 lá no fundo, cara. Só me coloca para fazer o teste. Você já era fã dos mangás, no caso? Era fã do mangá e do anime. Fez parte da minha pandemia. Tava assistindo tava na pandemia, comecei a ver um monte de coisas. E o Given foi o que deu muito suporte emocional para mim. E aí chegou o anime no estúdio e me perguntaram, Lucas, você quer fazer o teste? Falei, lógico que eu quero fazer. Pergunta. E ele falou, será que o Nando quer fazer o teste também pro seu namorado? Eu falei, claro, ele quer sim. Também. Ele quer também. E aí acabou que a gente pegou o teste, fomos o casal da série. E o mais legal de tudo é que a Crunchyroll adorou saber que nós éramos um casal na vida real, o que reforçou, acho que foi uma das coisas que mais também, além de combinar nossas vozes nos personagens, acho que também forçou assim, não, vamos manter. Se deu certo na vida real, vai dar certo na ficção também. E a gente fez, cara. Tá aí, é lindo. O Given pra mim Vocês foi foram um presente, casal também em assim. Segredos Mágicos, né? Fomos. Segredos Mágicos. Chorei horrores, cara. Nossa. Foi o primeiro casal homossexual da Pixar ou já teve outro foi antes? O primeiro. Foi o primeiro. Assumidamente, assim, acho que foi o primeiro. Com história, com tudo mais. E, cara, Segredos Mágicos eu gravei primeiro. E o Nando, um dia antes, falou assim, você não adivinha o que chegou aqui no meu e-mail. Aquele curta, lembra que eu te falei há muito tempo? Segredos Mágicos. Eu vou fazer um dos personagens e tal. Eu falei, nossa, que legal. Porque o diretor, o dia que eu gravei, ele falou assim, não conta pro Nando que você vai gravar. A gente quer fazer surpresa. Eu falei, tranquilo, foi o Rodrigo Andreato e o Martinho na época. Aí eles falaram assim, não conta nada. E o Nando mega empolgado, nossa, porque eu vou fazer o curto da Disney gay, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Que legal, bacana, muito bom. É isso aí. Tá até aqui, ó, o desenho. E aí, nisso, ele foi gravar no dia seguinte, e daí o Rodrigo colocou a minha gravação pra ele escutar. E aí ele falou, caraca, agora faz todo sentido, ele não me contou nada. E, mano, eu chorei horrores dublando, e foi muito foda, assim. Acho que foi um grande presente. E, nossa, eu sou muito grato ao Rodrigo. Primeiro porque foi o primeiro casal LGBT da Pixar. E segundo porque mexe comigo, né? Mexe com o Nando. E saber que tem uma pessoa ali que representa esse sentimento, que já passou por tudo aquilo, das dúvidas, de tudo. Eu acho que é o que traz mais verdade ali. Lembro que saiu um monte de portal, notícia. Eu falei assim, nossa, a gente tá muito chique. Eu até te perguntar isso também, porque além da representatividade que existe, né, do próprio desenho, acho que ter também um dublador ali, que faz parte, né, do LGBT, tem uma representatividade maior ainda. Como que você enxerga isso que agora... Acho que assim, não criticando outras produções que, né, na época, tudo igual no caso dos Simpsons, né, no original. Um ator branco que dublava um indiano, um ator branco que dublava
um ator que era negro, aí tinha aquelas críticas, né? Era caricato. Sim, E agora, cada vez mais, tem dubladores gays dublando personagens gays. No filme da Barbie, né? A Barbie Méxica, a atriz é trans, a sim, dubladora também é. Ela vai estar com a gente aqui nesse que projeto de live legal. também. E como que você enxerga essa representatividade no seu mercado de trabalho? Cara, eu acho isso maravilhoso. Primeiramente, assim, eu mesmo, como eu te falei, eu sinto as minhas dores. Eu acho que cada Aham. pessoa tem as suas dores e suas histórias e suas vivências. Eu acho que quando você traz essa verdade para um projeto que fala sobre exatamente isso, se é muito político, eu acho que é essencial manter. Eu acho que é muito bom tentar buscar vozes que se adequem. Eu acho que se você colocar só porque eu sou gay, para dublar um personagem que é gay e não tem nada a ver comigo, a minha voz, o meu jeito, eu acho que não funciona. Eu acho que tem que procurar vozes LGBTs e tudo mais que encaixem e fique perfeito, porque acho que a qualidade também tem que vir em primeiro lugar. Mas eu acho que isso é mega importante. Eu acho que isso tem aberto muitas discussões, principalmente no nosso mercado. Tenho feito muitos personagens gays também e tal, e eu acho isso maravilhoso. E eu acho que, O cara, TK também, né? Que você fez o naquela série TK 911. também, então, o TK também. Então, tipo, ver mais, a gente quer mais colorido. Eu, pelo menos, penso assim. Eu quero ver a dublagem mais colorida. Negros, latinos não, negros, trans, lésbicas, gays. Eu quero colorido, sabe? Eu quero. E eu não quero, eu como diretor, eu não só vejo, tipo, o Lucas fazendo só o gay. Não. Aham. Vou colocar o Lucas, que é gay, para fazer o hétero também. Vou colocar a Isso. moça trans para fazer a moça hétero também. Aham. Mas é aquela coisa, se a voz encaixar, eu vou manter com certeza. Eu vou colocar com certeza. Cara, colocar mais diversidade, independente de quem seja o personagem. Acho que também tem que focar nisso. E tá Sim, indo, cara. Aos pouquinhos a gente tá conquistando. claro, Isso que importa. com certeza. E você dublou muito anime, dorama, você fez alguns games. Qual que é a diferença de dublar, de fazer voz original, de fazer localização? Nossa, acho que dublar anime, localização de game e fazer voz original são técnicas completamente diferentes. Aham. Game, só vou resumir para tudo. Game, você não vê nada. São só as faixas de áudio do ator de Aham. voz e você grava em cima da faixa de áudio. Você não vê nada. Você não, só você imagina. Você escuta a intenção e você replica a mesma intenção, não a mesma, mas a sua intenção em português Brasil em cima daquela faixa de áudio. E às vezes você tem que ficar sincadinho com a Wave e às vezes é tipo deixa livre. Quando deixa livre é uma maravilha. Mas quando coloca na Wave, cara, você tem que começar a correr feito diabo para ver aquele ali. Mas dá certo. E é muito engraçado que quando você vê o projeto pronto, você vai jogar, você fala, agora tudo faz sentido. Que você gravando, você fala, cara, não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo? Você fica desmaiando lá gravando e o bagulho rolando, sabe? E fazer voz original. Voz original barato é que você grava com muitas pessoas ao seu redor, Aham. e cada uma dando texto, interpretação e tal. Tem um diretor ali que está junto com você, te passa o briefing, te passa como que vai ser a cena, e você vai imaginando, você vai pirando junto com os outros atores ali em volta de você, e é uma loucura. Já cheguei a gravar na Turma da Mônica Jovem, que eu O faço o Kim, né? quinzinho, eu faço o quinzinho, com todo mundo junto, e Aham. já cheguei a gravar o Cotoco, que eu fazia com meu marido, a gente fazia separado, cada ator fazia sua parte separada. E, Aham. cara, é muito bom. As duas formas são muito boas. Mas é muito mais engraçado quando você tá em turma. Ali o bagulho é uma pira. E anime é aquela coisa louca de pessoal gritando no seu ouvido 24 horas por dia e você tenta sincar porque o áudio não bate. O áudio do japonês não bate com a boca às vezes. Então, esquece o original, cara, vai só na boca. E às vezes dá um tilt na cabeça que você fala assim, meu Deus do céu. Mas dá certo. E é curioso que às vezes nem vem o áudio original, né? Você comentou agora que já ouviu em inglês, né? Eu acho que Sim, quem já dublou Dragon Ball falou que escuta em espanhol. Então é uma mistura doida, né? olha, os últimos, pelo menos Dragon Ball, quando eu gravei. Vai lá, Nina, boa janta. Pelo menos Dragon Ball, quando eu gravei, acho que tava no áudio em japonês. Ah, A última vez, o Super, há muito ah, tempo já.
Mas acho que depende muito, depende do que o cliente quer, de como ele manda o arquivo, depende de onde ele comprou Aham. a gravação e tudo mais. Porque às vezes vem em japonês, às vezes vem em inglês, depende se foi distribuído lá nos Estados Unidos. Se for distribuído nos Estados Unidos, eles pegam às vezes a versão americana pra gente. Se for distribuído no México, eles pegam a versão mexicana pra gente. Depende muito, acho, do que foi dublado antes, entendeu? Do que foi distribuído. Uhum. Boruto, por exemplo, é em inglês. Eu gravo tudo com áudio em inglês. Isso acho que prejudica um pouco não ouvir o original ou não? Não, acho que A assim, construção é. porque assim, já teve a construção em japonês, teve Aham. a construção em inglês, são duas vertentes completamente diferentes, porque o idioma é completamente diferente, mas tem uma interpretação ali do inglês, não deixa de ser Aham. Sim, original, sim. pelo Sim. menos é a minha referência. E eu vou te falar que eu acho muito mais fácil gravar anime com a dublagem em inglês do Aham. que em japonês. Porque eu consigo me achar, eu consigo me localizar, eu sei onde eu consigo dar pausa. No japonês Aham. é aquela coisa, é o seu sentimento, cara. É onde o seu coração mandar. A pausa é onde o seu coração mandar. E o anime Basicamente é isso. complicado. E o dorama? Você fez alguns doramas, né? Eu fiz uns doramas também, cara. Os doramas é bem semelhante aos animes. Pausa é onde o seu coração mandar. Porque você não entende, você não tem referência, você não escuta aquele áudio com frequência. Eu, pelo menos, não vejo. Eu escuto muito inglês, Aham. muito espanhol. Eu tô aqui, tipo, eu dirigi um dia desses uma produção em polonês. Cara, eu olhava para os dubladores e falava, gente, vamos tentando, vamos sincando. Faltando coisa, a gente acrescenta, a gente vai jogando aqui, vai puxando dali, estica daqui, acrescenta mais palavra, muda o texto, porque é uma outra vibe, é uma outra realidade, é uma outra forma de trabalhar, né? Quando é inglês e espanhol é Uhum. tudo mais fácil, mas no polonês, japonês, indiano, turco, a gente dá uma sofrida, mas faz. A gente E grava assim, você já tudo. tem uma vasta carreira, né? São 13 anos, mas você é um rapaz novo ainda, né? E assim, como que Ai, você muito acompanha? obrigado. Como você acompanha essas mudanças, igual na pandemia, mexeu muito com o seu trabalho? Como que foi? Cara, na pandemia a gente ficou 40 dias sem trabalhar. A gente Ah, ficou porque a gente não podia ir para os estúdios, então a gente não sabia o que fazer. E aí foi quando foi liberado a dublagem remota. Isso, o Nando, meu marido, ele falou assim, antes de liberar as gravações de dublagem remota, ele falou, compra uma cabine. Eu falei, mas como assim eu vou comprar uma cabine? Não dá, dublagem remota não foi liberada ainda. Ele falou, compra uma cabine. Aí, beleza, eu comprei a cabine, não tinha nem liberado ainda. Quando a dublagem remota foi liberada, a minha cabine chegou uma semana depois. Então, eu peguei muito trabalho nessa primeira leva, porque eu tava com minha cabine. Então começou aquela. mas o Bryce você dublou antes da pandemia, né? Foi antes, bem antes, né? O Bryce, eu comecei. A primeira, a segunda e a terceira temporadas foram gravadas em estúdio, a quarta temporada foi gravada na pandemia. Porque é perigoso você dublar um personagem daquele dentro de casa sem cabine. Não tem como, né? Não, não tinha como gravar, não tinha como. É impossível de você gravar qualquer produção sem um Não, estúdio, eu sem digo uma. assim, um personagem tenso igual o Bryce, pra Ah, sim, dizer aquelas nossa, sim. coisas. Sim, não, depois conta as histórias aí também. Mas assim, aí foi nisso. Tipo, deu a Aham. pandemia, eu já tava com minha cabine. Daí o Nando começou a morar comigo. Aí ele falou: quero fazer um estúdio. Eu falei, mas já temos a cabine. Ele falou: não, mas eu quero melhorar. Cá estou, no meu estúdio. Ele fez um estúdio em casa para poder gravar remoto. Aham. Lado bom, a pandemia já passou, mas a gente ainda continua gravando algumas coisas remoto. Aham. Então, mesmo que um dia a gente não grave mais remoto, eu tenho meu espaço, posso gravar as minhas coisas, tenho meu escritório. Então, acaba se tornando até um refúgio para a gente aqui dentro de casa. Mas foi isso, cara. Eu gravei muita coisa durante a pandemia. E quando estava reformando o meu estúdio aqui, eu lembro que eu estava gravando. Eu gravei aqui, não estava com isolamento todo, porque eu tive que abrir a minha cabine aqui dentro desse espaço para conseguir gravar alguma coisa. E eu lembro que eu estava gravando um vendedor de cocaína, de drogas, assim, sabe? Ele gritava muito e não tinha isolamento nenhum. Então,
tenho certeza assim, que meus vizinhos devem ter medo de mim. Porque o que eu gritei sem o isolamento externo, cara, não tá pra história, eu gritei muito. Eu acho que com certeza me ouviram gritar muito, berrar bastante, pedir socorro, chamar a polícia. Já aconteceu muito aqui. Tem colegas que falam que, tipo, já chegou síndico, já chegou muita gente Aham. assim, porque pensou, meu Deus, tá tudo bem? Alguém tá te batendo? Que tá tudo bem? E foi, cara, comigo aqui, direto, o pessoal escutando. Eu e o Nando, e não só detalhe, sou eu e o Nando, entendeu? E nessas mudanças todas, agora, né, está sendo muito discutido sobre a inteligência artificial. Como que você Sim. vê que isso vai mexer com o seu trabalho? Cara, eu falo para todo mundo, estou vivendo um dia de cada vez. Eu acho que a gente tem que se preocupar, lógico, porque já é uma Sim. realidade, mas eu não quero sofrer por antecedência, porque isso só vai me fazer mal, entendeu? Mas eu acho que a gente já está se movimentando também, o nosso grupo de dubladores, tanto do Brasil e do país todo, do Brasil todo, São Paulo, Rio, até de outras partes também. A gente está se juntando para tentar conversar com os donos de estúdio também, ver o que a gente pode fazer, colocar alguma regra nos nossos contratos, até para não prejudicar a gente. É uma coisa, Gabriel, que a gente não vai ter como lutar. Infelizmente, a gente só vai ter que aceitar. Com Mas a certeza. gente também, a gente não pode se prejudicar. Eu acho que Aham. ser lesado de alguma forma. Eu acredito que ela veio, ela vai ficar, e vamos forçar a gente a usar em algum momento. Uhum. Só que eu não quero ser lesado, eu não quero perder dinheiro, eu não quero perder trabalho, entendeu? Se for usado de uma forma consciente, que todo mundo continue trabalhando, lindo, Uhum. maravilhoso, é uma nova ferramenta de trabalho que a gente vai usar. Mas se usar para me prejudicar, cara, daí todo mundo se lasca, porque a dublagem não sou só eu. Tem a Sim. diretora, tem o estúdio, tem o técnico, tem a tia do café, tem a tia da limpeza, tem o produtor. São muitos, muitos É. cargos ali, são muitas pessoas trabalhando que fazem região estúdio de dublagem. Então, quando você pensa que tudo isso pode acabar por conta da máquina, aí você fica assim, cara, isso é muito triste. Ao mesmo tempo que eu acho muito, muito foda, eu acho muito triste, Aham. porque você vai tirar o trabalho de muita gente. E aí o que pega, né, que a gente fica bem bolado. Mas não tem como fugir. Eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que encarar uma hora ou outra. Pode não ser agora, pode ser daqui a Uhum. 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, mas é isso. Quer ver um exemplo muito bizarro? Eu vejo muito YouTube. E Uhum. eu vejo muito YouTube. E eu vejo aqueles canais de curiosidade. Aí tem um cara lá que tem umas leituras meio esquisita, mas ele é muito bom. Eu sempre vi os vídeos dele. E aí eu tava lá assistindo com o Nando um vídeo dele e tal, 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 tal. Nossa, que leitura esquisita. Eu peguei, bacana, passou, vi os outros vídeos, ele tava lá. Aí eu vi esse mesmo cara fazendo um outro vídeo, no outro canal. Falei, nossa, que bacana, cara. Você tá vendo, menino? Tá aí, ó, trabalhando em vários canais. Olha que legal, gente. Tá vendo como a locução dá dinheiro? Tá ganhando dinheiro. Aí outro dia eu vejo um outro canal, um outro vídeo, e aí era o mesmo narrador. Aí eu comecei a reparar, que ele tava lendo o texto de português de Portugal. Aí eu falei, meu Deus, ele é inteligência artificial, cara, ele não é de verdade. Por isso que a leitura dele era meio esquisita. E aí eu descobri que o cara que eu consumia muito no YouTube era inteligência artificial e eu não sabia, Aham. entendeu? Era aqueles de leitura que você digita e a pessoa Sim. e a máquina fala. Eu fiquei, Conversão de beleza, texto em fala. texto em fala. É, Fiquei, tem beleza. alguns gratuitos que você consegue colocar até emoção. Você escolhe 10 vozes masculinas, 10 femininas. Exatamente. É um E aí eu perigo. falei assim, caraca, que bizarro. E é isso aí. Eu acho que para dublagem não vai ser isso. Eu acho que para dublagem vai ser que nem tá rolando aí no YouTube um monte de cantor cantando um monte de música brasileira, um monte, sei lá, a Beyoncé cantando forró, essas coisas todas aí. Acho que vai ser mais ou menos isso a dublagem no futuro, sabe? Talvez você Aham. tente sintetizem a voz do cantor, do ator, e nós Aham.
nós gravamos a guia com todas as nossas emoções, com todas as nossas inflexões, o nosso vocabulário em português e coloca um filtro em cima, essa voz sintetizada em cima da nossa voz e vai sair a voz do americano. Talvez a guerra dos bonecos da dublagem no futuro acabe. Porque no final das contas vai ser a voz do americano, então é isso. Acho que vai ser isso no futuro. E você comentou de estúdio, né? Aí vocês têm. E você, Fernando, tem um canal no YouTube também, né? Vocês compartilham algumas coisas dos seus trabalhos. Isso. Como que é o canal? Conta um pouco pra gente. Cara, Dublabado começou como uma brincadeira. A gente tava num domingo aqui, sentado no sofá, e falou, vamos criar um canal pro YouTube? Ai, mas tem tanto. Já falei assim, não, mas vamos criar o nosso, porque a gente pode postar o que a gente gosta, trabalhos que a gente curtiu fazer e tal, e se a gente quiser, sei lá, um dia fazer outras coisas, a gente tem pelo menos uma forma de um diário, pelo menos, como se fosse um diário aquilo ali. E aí a gente começou, e aí eu postava um videozinho ali, um videozinho aqui, o Nando fazia uma coisinha ali, uma coisinha ali. Agora o canal tá meio parado, mas estamos gravando coisas, vamos gravar coisas esse final de semana. É muito bem produzido. É muito bem produzido. Obrigado. Dá um trabalho danado editar aquilo, rapaz, porque sou eu não que edita. Então, e o lado bom é esse, que ele sabe editar, eu também sei editar, então um ajuda o outro. E a gente começou a postar, foi uma coisa meio que espontânea, de brincadeira mesmo. Ficou mesmo como um diário pra gente, aquilo ali. Claro que a gente não consegue fazer vídeo para tudo que a gente dubla, tudo que a gente grava, porque a gente iria loucura por N motivos. Porque a gente tem que pesquisar. E dá para saber tudo que você já dublou? Ou é muita correria mesmo? É muita correria, eu não sei mais. Eu sei das coisas que lançam agora. E tem uns personagens marcantes. Mas se você me falar, tipo, aquele anime que você dublou em 1900 e bolinha. Se não foi uma coisa grande, eu não vou lembrar. Entendeu? Eu não que nem chegaram, eu fui fazer um evento, da menina chegou assim, nossa, eu adorei tanto você no anime X e tal, você lembra desse personagem? Eu falei, olha, para ser bem sincero com você, não. Não. Porque eu já vi que o pessoal me marca, mas eu não lembro de ter gravado ele. Aí eles falaram assim, mas é porque você só teve 4 falas. Aí eu... Também, né? Mas me falaram, mas ele é importante. Daí eu... Importante. Você, Fernando, tiveram num evento, né, de anime, né? Como foi essa interação com... Nossa, assim, agora gente. tem isso, né? É uma troca, né, que existe pela internet, mas vocês foram lá também. Como que você interage com as pessoas que curtem o seu trabalho, que interessam pela sua vida também, né? Acaba que uma coisa liga a outra, né? Como que é isso? Cara, maravilhoso. Eu acho que é uma troca muito boa, sabe? Saber que o nosso trabalho toca o coração das pessoas, para mim é o mais importante. Se falou meu trabalho de alguma forma, conversou com você e te fez chorar, te fez rir, mesmo não te conhecendo, e as pessoas chegam em mim, às vezes falam assim, nossa, eu adoro o seu trabalho, muito obrigada por ter dublado falando de tal. Falou, cara, eu tenho que agradecer, você assistiu, você é meu público, sem você eu não estaria fazendo isso aqui. Então, no final das contas, é incrível. Eu sei que eu fiz agora o Anime Friends, foi uma coisa de louco. Eu nunca tinha visto tanta gente querendo tirar foto comigo, eu fiquei tonto. Eu falei, meu Deus, eu tô tonto. Eu tô tonto. E foi muito legal, cara, foi muito bacana. Eu amo muito essa troca. Agora mesmo, fui na Liberdade esse final de semana, daí um rapaz chegou em mim e falou assim, você é o Lucas Gama? Eu falei, sou. Ele, posso tirar foto com você? Eu, pode. Eu tava com mais 2 amigos dubladores. No caso, meu marido e tava um outro amigo meu, Cadu. Eles também dublam. E aí eu fiquei assim, mas você não vai querer tirar? Ele falou, não, eu quero tirar foto com você. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Vamos lá. Eu tirei. Eu acho engraçado. Eu acho bacana, porque eu não me vejo famoso, eu não me sinto famoso. As pessoas não me conhecem no dia a dia, sabe? E se eu sair aqui na esquina, ninguém vai saber com que eu trabalho. Ninguém me conhece. Mas tem fãs de dublagem que me conhecem, que eu acho maravilhoso. Eu adoro ir na Liberdade, adoro ir fazer evento, em qualquer lugar, me chamar, tô indo. Ô, Lucas, e aqui, eu quero te agradecer muito, tá? Por você ter aceito esse convite, ter separado um tempinho aí da sua vida para poder conversar com a gente. Quero te agradecer muito, tá? Você Obrigado. tem algum recado para quem acompanha seu trabalho, para quem curte, para quem assiste? Onde pode te encontrar, suas redes?
só me seguir aqui no Instagram, Lucas Gamadub, no Twitter também, eu tô lá, Lucas Gamadub, tá meio paradinho lá, mas tô sempre vendo as coisas. Me sigam no Dublabado, Isso. prometo fazer mais conteúdo agora. Essas próximas semanas a gente vai tentar postar alguma coisinha nova lá no canal. Sigam também aqui a Turma do Chaves, aqui com o Isso. Gabriel, vale muito a pena, muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da live, obrigado por estarem aqui. E é isso, muito obrigado. Eu agradeço muito, viu? Eu até comentei com o Fernando quando ele esteve aqui, para depois a gente fazer uma outra live com vocês dois juntos também, para a gente poder Só chamar, conversa aí. poder bater mais papo. Espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Eu E até adorei, uma muito próxima. obrigado. Até, Eu que gente. agradeço. Um beijo. Fiquem bem. Muito obrigado mesmo, Lucas. Boa noite, viu? Tchau.